Então, galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar mais uma vez e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da transmissão de calor. Então, galerinha, a gente já estudou condução, convecção e agora a gente vai para a terceira forma de transmissão de calor, que é irradiação térmica, beleza? Ou radiação térmica, seja lá como você queira. Pessoal, sem enrolação, vamos para a tela e vamos estudar. Olha só, galerinha. A irradiação térmica, ela é uma forma de transmissão de calor em que um corpo ele emite ondas eletromagnéticas e o calor ele é transmitido por essas ondas eletromagnéticas. E eu já te adianto, todo corpo acima de 0 Kelvin, todo corpo que possui temperatura, ele irradia termicamente, beleza? Agora, é claro que quanto maior a temperatura dele, mais ele pode irradiar, beleza? E o quanto ele consegue irradiar, bom, depende do material, a substância com que aquele corpo é feito, né? Depende da temperatura dele, depende de vários aspectos físicos, mas saiba você que existe essa relação de temperatura e quantidade de energia irradiada. Quanto maior a temperatura, mais energia ele consegue irradiar. Show de bola? E aí o que acontece? Se você pegar, por exemplo, o caso do Sol, como que o Sol aquece a Terra? É por condução? Não pode ser por condução, porque entre o Sol e a Terra a gente tem o quê? A gente tem o vácuo, então não é por condução. Pode ser por convecção que o Sol aquece a Terra? Não pode ser por convecção, porque no vácuo não tem matéria e para ter convecção tem que ter movimento de fluido, lembra? Esquenta, sobe, esfria, desce, né? Então, cara, não tem convecção aqui também. Se não tem convecção térmica e não tem condução, a única forma do Sol aquecer a Terra é por irradiação. Então, o Sol emite ondas eletromagnéticas de vários tipos que alcançam a superfície terrestre e aquecem a Terra, né? Não só a superfície terrestre, como a própria atmosfera terrestre, beleza? Então, o que importa aqui é a gente saber que as ondas eletromagnéticas são ondas que, inclusive, têm natureza tal que podem se propagar no vácuo. Lembra que existem duas naturezas de ondas: ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas não se propagam no vácuo. Por exemplo, o som não se propaga no vácuo. Mas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Existem várias ondas eletromagnéticas. Vocês lembram das 7 ondas eletromagnéticas? Em ordem crescente de frequência, claro? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, depois de infravermelho, luz visível. Começa na faixa do vermelho a luz visível e termina na faixa do violeta. Então, depois da luz visível, ultravioleta e depois nós temos aqui raio-x e raios gama, as 7 ondas eletromagnéticas, beleza? Então, galerinha, o que acontece? O Sol emite várias. O Sol emite, por exemplo, a luz visível, que ilumina os nossos dias e as nossas noites também, porque a Lua reflete a luz do Sol, não é isso? Então, essa luz que serve inclusive como alimento para as plantas, né, faz com que elas faz com que elas se desenvolvam e coisa e tal. E aí, também, o Sol emite ultravioleta e a gente tem que se proteger com protetor ultravioleta, porque, né, é ultravioleta o responsável por causar câncer de pele, né? Então a gente se protege contra a radiação violeta, não é isso? O VA e o VB, né? Então passa o protetorzinho de pele que ele é bastante importante aí. Fora que você sabe que o ultravioleta também tem uma função, né? Uma função boa, claro, não somente causar o câncer de pele, mas causar o câncer de pele não é boa, tá? Ele não somente causa câncer de pele, como tem uma função boa. Qual que é a função boa dele? Bom, o ultravioleta, por ser uma onda ionizante, ele é capaz de combater micro-organismos como vírus, fungos, bactérias, né? Entre outros. Então é importante para esterilizar, vamos dizer aí, a nossa atmosfera, a nossa superfície do planeta de uma forma natural. Bacana? Então o ultravioleta é bastante importante. Inclusive já foi utilizado até para combater Covid-19, tá? Não ultravioleta do Sol, mas máquinas que emitem ultravioleta para fazer, né, essa esterilização de ambientes hospitalares, principalmente. Mas olha só, galerinha, além do ultravioleta que combate esses micro-organismos, causa câncer de pele, a luz que ilumina o nosso dia, que alimenta as nossas plantas, tem também uma onda eletromagnética
que é a principal responsável por aquecer o planeta Terra, que são as ondas de infravermelho. Então, essas são as 3 principais radiações que incidem, né, sobre a Terra, provenientes do Sol, sendo a radiação de infravermelho a principal onda responsável por transmitir calor, tá, galera? Então, o infravermelho, ele é responsável aí pela transmissão de calor. Nós chamamos, inclusive, o infravermelho, por ele ser a principal onda eletromagnética responsável pela transmissão de calor, nós chamamos ele de ondas de calor, beleza? Então, lembra desse detalhe. Todas essas ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, podendo, portanto, transmitir calor. Olha só, galerinha. Se você se aproxima da fogueira, tu consegue, sem colocar a mão na chama, tu sabe que ela tá quente, não sabe? Por quê? Porque ela está irradiando, ela está irradiando. Cara, como é que tu sabe que o sol tá quente, cara? O sol batendo na tua pele naquele dia lá, imagina, aquele verão gostoso, Rio de Janeiro, entendeu? Quase 50 graus de sensação térmica, meu querido. Você sente tua pele arder naquele sol. Aqui em Brasília também tu sente a pele arder quando o sol, né? Num dia quente, 35 graus, cara. Tua pele chega a arde. Por quê? Por conta das radiações solares, né? E quando você se aproxima da fogueira, não é diferente, você consegue sentir, né, o calor. Na verdade, você consegue sentir, né, aquela quentura, né? Por quê? Porque a fogueira está irradiando termicamente, beleza? Lógico, pode ter um bafinho ali, né, de ar quente por conta da convecção, e aí vai ter aquele ventinho de ar quente, coisa e tal, mas também, principalmente por irradiação, beleza? Os metais, galerinha, os metais, quando aquecidos, eles incandescem, né? E o fenômeno de incandescência, o que é o fenômeno de incandescência? É irradiação térmica. Ele, os átomos ali estão ficando cada vez mais agitados, né? Sua agitação térmica está aumentando, a temperatura está aumentando, e chega uma hora que essa temperatura aumenta tanto que ele não só emite infravermelho, né? Que a gente não consegue ver essa emissão de infravermelho do metal, mas ele começa a emitir radiação na faixa do visível, ele começa a emitir vermelho. Ele primeiro fica avermelhado, depois ele vai ficando mais alaranjado, depois vai ficando mais amarelado, não é isso? Quanto maior a temperatura que essa liga metálica alcança, maior a frequência máxima irradiada que ele consegue, né? E aí ele consegue tons, né, diferentes, vermelho, alaranjado e até amarelado quando ele é aquecido. Show de bola? Inclusive, quem fala sobre a frequência, né, irradiada, né, qual vai ser a frequência irradiada máxima que o corpo consegue emitir, é a lei de Wien, né? Então a lei de Wien, ela nos diz aí qual é a frequência máxima irradiada por cada corpo em relação à sua temperatura, né? Então a gente tem aí, ó, por exemplo, o carvão, né, em brasa ali a 400 graus Celsius, como é que ele tá? Ele tá avermelhado, né? Tá, além de emitir infravermelho, ele tá emitindo luz visível na faixa do vermelho, né? E além de conseguir emitir, né, luz vermelha, outros corpos em temperaturas maiores conseguem emitir outras cores, por exemplo, filamento aí, né, de tungstênio, essa liga metálica resistente a altíssimas temperaturas, olha só, 3.000 graus Celsius sem derreter, sem fundir, né? Se fosse outra liga metálica, talvez já estivesse no ponto de fusão, não é isso? Então, o tungstênio nessa altíssima temperatura brilha mais alaranjado, mais amarelado devido à sua alta temperatura. Show de bola? Tem sim, né? Até uma curvazinha, né, de Planck lá que nos mostra, né, o deslocamento de Wien lá, e aí nos diz qual é a frequência máxima emitida em relação à sua temperatura. Depois a gente pode fazer um aprofundamento, né, estudando um pouquinho sobre esse assunto, beleza? Então, tá aí, só para vocês terem noção aí, quanto maior a temperatura, maior a frequência irradiada. Acontece que abaixo de 600 Kelvin, abaixo de 300, né, e pouquinhos graus Celsius, geralmente os corpos emitem infravermelho. Então, galerinha, ó, a maior parte dos corpos que fazem parte do nosso dia a dia estão emitindo infravermelho, porque a maior parte deles estão abaixo de 300 graus Celsius, beleza? E nesse sentido, eles emitem aí a faixa de frequência do infravermelho. Show de bola? Por isso que a gente não consegue geralmente ver irradiação térmica dos corpos, né? No máximo a gente vai ver lá, por exemplo, os metais irradiando termicamente, porque eles conseguem emitir, né, a altíssimas temperaturas o infravermelho. Não só os metais, né? Carvão, madeira, quando começa a queimar pra caramba, né? Em altíssima temperatura, enfim. Vocês conseguiram perceber, eu imagino, a ideia aqui, beleza? Então, vamos passar aqui o slide, deixa eu voltar aqui para vocês
acompanharem, né? Voltar para a tela. Em resumo, o que a gente tem, galerinha? Existem 3 formas de transmissão de calor. A primeira é condução. Na condução, meus queridos, não vai esquecer, na condução é necessário meio material, porque o calor flui partícula a partícula. Se não tiver partícula, não tem condução, beleza? Então, o calor está fluindo partícula a partícula. Isso ocorre devido às colisões entre as partículas do material, né? E aí, essa energia térmica vai fluindo de partícula a partícula. É geralmente mais eficiente nos meios mais densos, né? Então, os meios mais densos conduzem melhor porque a proximidade das partículas é menor, né? Quanto mais próximas as partículas estiverem, mais rápido esse calor consegue fluir de uma partícula para outra, de uma partícula para outra, beleza? Bom, se é mais eficiente nos meios densos, então geralmente é melhor no sólido do que nos líquidos, do que nos gases. Lembrando que é possível, né, fazer algumas ressalvas aí. Na convecção, você sabe que é necessário meio material também, porque a convecção ocorre devido ao movimento de massa de um fluido, seja ele gás ou líquido, não é isso? Então, só pode ocorrer nos fluidos, tá? A convecção só ocorre nos fluidos, lembra disso aí. Aquele movimento de massa a gente chama de correntes de convecção. Show de bola? Por que o movimento de massa ocorre? Por conta da diferença de densidade gerada pela diferença de temperatura do fluido. Show de bola? Bacana isso? Então tá bom. E, por fim, a irradiação térmica, que não necessita de meio material. Pode acontecer, inclusive, no vácuo. É o que acontece do Sol até a Terra, não é isso? E aí, ele é transmitido pelas ondas eletromagnéticas, tá? Principalmente pelas ondas de infravermelho. Foi isso que eu coloquei como importante pra gente, beleza? Então, não se esqueça desse resuminho. Grave esse resumo, cara, que ele vai ser essencial para as resoluções de questão, beleza? Então, galera, quando o vestibular cobrar, provavelmente vai ser muito conceitual. Quando não estiver trabalhando Fourier dentro da condução térmica, beleza? A lei de Fourier, tipo assim, é muito pequeno quando a gente compara com toda a transmissão de calor, beleza? A lei de Fourier é um tópicozinho dentro disso tudo que a gente já discutiu. Então, vamos ver algumas aplicações aí relacionadas à transmissão de calor que a gente discutiu até agora, né, galerinha? Vou passar aqui o slide. E aí o que acontece? Garrafa térmica, meus queridos. A garrafa térmica, né, ou vaso de Devar, né, ou garrafa térmica ideal, né, pode ser também, vou colocar aqui, ó, a garrafa térmica ideal, ela seria um corpo adiabático. O que é um corpo adiabático, galera? Um recipiente adiabático. Adiabático é aquele que não permite troca de calor. Então, não ocorrerá troca de calor num recipiente que seja adiabático. Quer lembrar do que é adiabático? Aí tu pensa só assim, ó. A quer dizer negação, sem. Mas é a diaba. Te lembra diabo? Te lembra fogo, inferno, né? Então, calor. Então, é sem diabo, sem calor. Show de bola? Ah, professor, não vou lembrar assim não, professor, de jeito nenhum, tá doido? Misericórdia. Não, é só pra você, né, macetezinho, não esquecer, beleza? Então, adiabático não tem troca de calor, não permite a troca de calor. Show de bola? E aí, o que acontece, galerinha? Essa garrafa térmica ideal, ela seria uma garrafa térmica que conseguiria evitar as 3 formas, por exemplo, de troca de calor possível. Quais são as 3 formas? Irradiação, condução e convecção. Por exemplo, as garrafas ideais, como é que elas são constituídas? Bom, primeiro, elas são constituídas de paredes duplas. Tá vendo essa parede dupla aqui? Por que parede dupla, professor? Bom, porque dentro dessa parede dupla aqui, ó, vai ter ar atmosférico. Só que a gente vai pegar esse ar atmosférico e vai sugar. Se a gente sugar o ar atmosférico, o que a gente vai conseguir criar ali dentro, galerinha? A gente vai conseguir criar o vácuo. Se a gente conseguir criar o vácuo, o que vai acontecer? Se do lado de fora tiver mais quente que o lado de dentro, o calor deveria fluir nesse sentido aqui, não é? Só que o que acontece? Como tem vácuo aqui dentro, como tem vácuo, esse calor ele não consegue fluir daqui de dentro, né, do lado de fora, perdão, para o lado de dentro. Então não vai ter troca de calor. Por quê, professor? Porque para ter condução precisa ter meio material e não tem meio material no vácuo.
Então, uma parede não consegue conduzir calor para outra parede, né? A parede interna não conduz calor para a parede interna porque elas não estão em contato entre si. As suas partículas não conseguem conduzir calor de uma para outra. E na condução é necessário que o calor seja transferido partícula a partícula. Show de bola? Então, a gente consegue evitar a condução térmica quando a gente cria, né, essa parede dupla, né, que vai ser, então, ali no meio entre elas, vácuo. Show de bola? Então, evitamos o quê? Condução térmica com essas paredes duplas. Outra coisa que se faz, galerinha, é espelhar as paredes internas. Então, tu já viu garrafa de café? Tu já olhou dentro da garrafa de café do lado de dentro, ela é meio espelhada, né? Ela é de vidro e é espelhada. Se tu deixar a garrafa de café cair, tu vai ver que ela quebra. As boas garrafas de café são assim, não tô falando que todas vão ser, beleza? Mas as garrafas de café, elas são geralmente espelhadas. Por quê, galerinha? Porque imagina um café quentinho, café expresso quentinho, galerinha. 70 graus Celsius. Imagina, o que que vai acontecer? Ele vai irradiar calor, né, para todos os lados. O que que vai acontecer? A irradiação, tu sabe que ela se propaga no vácuo. Então, ter vácuo entre aquelas paredes não seria vantagem para irradiação. Por quê? Porque ele conseguiria atravessar essas paredes. Só que se o café irradia e essa irradiação atravessa as paredes, ele vai perdendo calor na medida em que ele irradia, até que ele consegue, por fim, né, esfriar. Então, galerinha, é interessante espelhar, por quê? Porque aí essa irradiação aí desse cafezinho a 70 graus Celsius vai fazer o quê? Vai bater na parede e vai refletir. Vai bater na parede e vai refletir. De tal maneira que você não vai ter uma perda de calor por irradiação térmica. Então, é vantagem espelhar as paredes? É vantagem. Para quê? Para evitar a irradiação térmica. Bacana? Então, as boas garrafinhas de café, elas serão espelhadas do lado de dentro. Geralmente, inclusive, a parede interna é feita de vidro, porque o vidro não é um bom condutor térmico, né? Atrapalhando ainda mais a condução. Show de bola? Outra coisa, galerinha, que o pessoal costuma fazer quando vai colocar café quente, o pessoal costuma esquentar a água, joga a água aqui dentro, água quente, aí a água quente esquenta as paredes internas, né, da garrafa, e depois ele joga o café quente, joga água fora e depois joga café quente. Por quê? Com a garrafa quentinha, se você jogar o café dentro, o café não vai perder calor para as paredes. Então vai manter mais, vai conservar melhor, né? A temperatura do café, beleza? Porque não vai ter perda de condução do café para as paredes de vidro, por exemplo. E, por fim, o que se faz para evitar a última possibilidade de transmissão de calor, porque condução a gente evitou com vácuo e radiação com as paredes espelhadas, e agora a gente vai ter que evitar a convecção. Como é que eu evito a convecção térmica, professor? Bom, para você evitar a convecção térmica, você vai fazer uma tampa que veda perfeitamente, não deixa sair nenhuma gotinha de ar, nem entrar uma gotinha de ar dentro da garrafa, né? Existe essa tampa? Não existe. Existem essas paredes perfeitamente espelhadas? Não existe. Existe o vácuo ideal, o vácuo perfeito? Não existe. Então, nada disso aqui que a gente está colocando existe de fato na realidade. Mas é possível criar algo muito próximo a tudo isso que a gente está discutindo, tá? Paredes, boas paredes espelhadas, né? Algo próximo do vácuo, retirar o máximo de ar atmosférico possível, né? Entre as paredes. Dá para criar uma tampa que vede muito bem, né? Apesar de nada, nenhuma dessas características, né, serem perfeitas, a gente consegue fazer uma garrafa muito boa. Olha só, galerinha, o ar que está aqui dentro em contato com o café, ele vai aquecer, porque está em contato. Então, por condução, ele aquece. O que, que vai acontecer com esse ar quente? Esse ar quente tende a subir. Se não for bem vedado essa garrafa, né? O que, que vai acontecer? O ar quente sobe e o ar frio vai tomar lugar, né? Não vai gerar vácuo lá dentro. O ar frio vai entrar, vai gerar uma região de baixa pressão e o ar frio vem da região de alta pressão tomando aquele lugar, não é isso? E aí, aquele ar frio, o que, que vai acontecer com esse ar frio? O ar frio vai esquentar em contato com o café e aí ele vai sair de novo. O que, que vai acontecer? Vai entrar novo ar frio. E na medida em que ar frio entra e ar quente sai, o café vai esfriando porque está trocando calor o tempo todo. Então, é necessário evitar essa transmissão de calor aí, tá? Por convecção térmica. Então,
esse seria o nosso recipiente adiabático, né? Nossa garrafa térmica ideal, esse vaso de Devar. Existe, na realidade, um recipiente adiabático para colocar o nosso cafezinho. Coloca cafezinho a 70 graus Celsius, daqui a 300 anos tu abre e tá a 70 graus Celsius? Não existe. Não existe, mas hoje em dia, né? O pessoal revolucionou a tecnologia de garrafa térmica usando garrafas com paredes duplas e coisa e tal, né? Que deixou as garrafas muito mais eficientes. Aqui eu tenho um exemplo, né? Olha que garrafa bonita, meus queridos, ó. Olha que garrafa bonita. Não só a garrafa, né? Olha que bom gosto que o professor tem. Pois é, essa garrafa aqui igual a garrafa Stanley, igual as outras garrafas, né? Elas utilizam parede dupla e essa parede dupla atrapalha bastante a condução térmica, né? Porque eles retiram, né, um pouco de ar atmosférico lá dentro, ou às vezes nem retira, mas fato é que o ar atmosférico ele não é um bom condutor térmico. Ele não conduz bem. Então, entre as paredes, se tiver ar atmosférico, o ar atmosférico ele é aquecido ou esfriado muito lentamente, de tal maneira que a condução ali vai ser muito, muito, muito menor. Beleza? Então, muito inteligente isso aí. Você tem hoje garrafas que conseguem manter temperatura entre 10, 12, 15 horas, né? Lógico, você vai ter variações muito pequenas de temperatura nesse intervalo de tempo, se a garrafa térmica for boa, for eficiente. Show de bola? Então é isso, galerinha. Clássico da física cai bastante no vestibular essa ideia. Vamos pro próximo, porque tem muita coisa para falar aqui, né? O que a gente sabe, falando ainda de irradiação térmica, inclusive, o que a gente sabe sobre luz e cores? Você que estudou ótica um pouquinho lá no nono ano, ou no fundamental, ou já na segunda série, né? Você que estudou ótica, você sabe o seguinte: o corpo branco é aquele corpo que reflete todas as cores, né? Que reflete radiação com facilidade, beleza? E luz é radiação eletromagnética, tá? Só que é uma radiação eletromagnética não ionizante, portanto inofensiva, né, para os seres humanos, né? Inofensiva. Bom, o que acontece, galerinha? Essa luz, por exemplo, a luz solar num dia quente, ela bate na minha blusa branca, ela tende a refletir todas as cores da luz, né? É, enquanto que a roupa preta, ela pega a iluminação, né, a luz solar, né, e acaba absorvendo. Os corpos pretos têm essa característica. Os corpos pretos são ótimos absorvedores, enquanto os corpos brancos são ótimos refletores, vamos dizer assim. E o corpo branco ideal, o corpo branco perfeito, seria aquele capaz de refletir 100% da radiação incidente. Enquanto o corpo preto seria aquele, o ideal, né? O corpo negro, o corpo ideal, seria aquele capaz de absorver 100% da radiação. Mas a gente sabe que a ideia de perfeito e ideal nunca se aplica na prática, na realidade, né? Mas a gente sempre cria esses conceitos para ficar bem fácil de entender, beleza? Bem mais didático. E aí tem até aquela história da radiação do corpo negro, lembra? Radiação do corpo negro, que vai causar aí um baita problema na física clássica, gerando uma necessidade nova de novos estudos, e aí nasce o estudo da física quântica, né? Estudando a radiação do corpo negro, né? Catástrofe ultravioleta, né? Uma quebra na lei de conservação da energia, e aí foi necessário se estudar bastante a radiação do corpo negro, né? Como que ele absorve, como que ele radia energia térmica, por exemplo, para que a gente pudesse ter um desenvolvimento mais compreensível de fato do que acontecia nesses fenômenos, beleza? E aí, o fato é que o corpo negro é o melhor absorvedor de todos. Show de bola? Pensando nisso, eu uso roupas claras, roupas brancas num dia quente, porque elas tendem a refletir. E evito roupas escuras, porque elas tendem a absorver. Professor, mas se ele absorve e emite na mesma quantidade, não acontece nada. Sim, acontece sim. Porque a roupa preta, ela absorve energia térmica que chega nela, né? Ela absorve energia luminosa, ela absorve infravermelho, por exemplo, ela absorve ultravioleta e pode transformar isso em outras formas de energia na hora de irradiar termicamente, devido à temperatura da blusa ser diferente da temperatura do sol, a irradiação térmica dela é diferente também. Então ela vai irradiar, por exemplo, infravermelho. Só, mas ela irradia para fora e irradia para dentro, né? A roupa irradia para todos os lados, certo? E quando ela irradiar para dentro, o que vai acontecer? Vai te esquentar a parte irradiada aqui, né? Para dentro do seu corpo, né? Para o ar atmosférico que separa você da sua roupa, né? Vai fazer com que ele aqueça e vai te dar um desconforto térmico. Então, roupas escuras a gente evita em dias quentes, mas aparece um paradoxo.
o paradoxo das roupas negras dos beduínos, né, galerinha? Os beduínos muitas vezes usam roupas claras, mas outros podem utilizar roupas escuras. E no final das contas, as duas funcionam, pensando, né, em termos de conforto térmico. A roupa branca, tu já sabe. Por que ele usa roupa branca, professor? Ele usa roupa branca porque ela reflete, né? Quanto mais ela refletir, menos calor vai ser, né, absorvido, melhor vai ser o conforto térmico. Agora, professor, a roupa preta não faz sentido nenhum. É, é, é contra-intuitivo, né? É contra o senso científico utilizar roupa preta num dia quente, no deserto, 50 graus Celsius. Por que que a pessoa faria isso, professor? Bom, galerinha, o que acontece? A roupa preta é um ótimo absorvedor. É verdade. Só que essas roupas, elas são largas, elas são abertas embaixo, tipo vestido, né? E aí o que acontece? Na medida em que elas absorvem bastante e aquecem o ar atmosférico aqui, que separa a pessoa, a pele da pessoa da roupa, né? Porque são roupas mais largas. Na medida em que aquece, o ar quente ele tende a fazer o quê? Subir. E o ar frio, né, tende a tomar o lugar do ar quente. E aí o que que começa a acontecer? Corrente de convecção. E a ventilação devido à convecção, devido à diferença de densidade, né, do ar que aqueceu e subiu e coisa e tal, esse movimento, essa ventilação faz, né, a pessoa se sentir refrescada. Então, olha que genial. O branco evita a absorção, né, da irradiação térmica e coisa e tal, bacana, mas o preto, embora ele absorva a radiação do sol, né, e transforme isso em calor, né, o que acontece? Ele consegue gerar uma convecção mais eficiente, porque ele aquece mais o ar atmosférico e aí ele vai subir e tal, e aí você vai ter uma ventilação mais eficiente nesse sentido. Olha que bacana, criando então conforto térmico para quem utiliza essas roupas escuras. Show? Contrassenso, né? Mas olha que coisa, funciona bem, beleza? Então, o teu vestibular pode cobrar isso. E, cara, a chance da galera errar é muito grande. Por quê, professor? Porque vai de encontro aos nossos conhecimentos do senso científico, né? E até do que seria intuitivo, uma vez que você estudou luz e cores. Bacana? Vamos pro próximo? O próximo, galerinha, seria a estufa de plantas. Galerinha, como funciona a estufa de plantas? Bom, imagina, dia frio pra caramba. Para eu cultivar a minha plantinha, precisava de uma temperatura menos, né, menos fria e coisa e tal. Precisava de uma temperatura mais quente, vamos dizer assim. E para ter uma temperatura mais quente, um ambiente mais quente, essa estufa ela consegue providenciar essa temperatura, essa absorção, né, de calor, essa absorção melhor de energia térmica, para ficar bem bonito do ponto de vista físico, né? Como é que funciona isso, galerinha? Ó, a irradiação térmica que vem do Sol, né, ela vai atravessar ali, tanto a luz quanto o infravermelho, vai atravessar, vai aquecer o ar atmosférico, vai aquecer a estufazinha. Se você for inteligente, você ainda coloca a estufa, o chão da estufa de preto ou de uma cor escura, porque aí vai absorver mais energia térmica ainda, não é isso? E aí o que acontece? Aumentando a eficiência de absorção de energia, depois o solo vai irradiar, os objetos dentro da estufa vão irradiar. Só que, repara, a temperatura da planta do solo que está irradiando é diferente da temperatura do sol que também irradiou. O sol emite radiação numa frequência alta. Por quê? Porque a temperatura dele é muito alta. O solo e as plantinhas e os objetos ali dentro emitem radiação depois de ter absorvido, mas em baixa frequência. Por quê? Porque a temperatura deles é baixa. De acordo com a lei de Wien, a temperatura tem uma relação com a frequência emitida, né? Então, essas plantinhas, os objetos dentro da estufa, estão irradiando termicamente também, só que numa frequência baixa, que não, essa energia não é suficiente para transpor as paredes de vidro, né? Ou as paredes com que a estufa foi construída. E aí a radiação entra, mas não consegue sair. Ou pelo menos a maior parte da radiação não sai. Então entra a radiação solar e aquela radiação de baixa frequência de infravermelho não consegue atravessar o vidro, ficando, portanto, confinada ali dentro. E aí isso vai fazendo com que a energia térmica, né, seja acumulada ali dentro, aumentando a temperatura da estufa. Olha que bacana isso aí, galerinha. Então, uma forma, né, de você conseguir aí criar um ambiente mais quentinho utilizando a estufa. Isso acontece também no carro, galerinha. Já deixou o carro no sol e depois entrou no carro?
fica um baita calor se tiver aquele solzão, né? Porque a radiação entra pelo vidro do carro, os objetos do carro absorvem, né? Essa radiação, né? Eles absorvem essa radiação. Geralmente, inclusive, o painel do carro é preto, o banco é preto, tudo é preto. Uma alta capacidade de absorção, né? De energia térmica, né? De radiação térmica. E aí, na medida em que eles absorvem, quando eles vão irradiar termicamente, irradiam numa frequência menor. E aí você tem ali infravermelho sendo irradiado em baixa frequência que não consegue atravessar os vidros, criando ali uma estufa, né? Não é uma estufa de plantas, mas é uma estufa que te faz, né, sentir um baita calor. A primeira coisa que você faz é abrir todas as janelas, né? Deixar ventilar bastante para refrescar o ambiente ali interno do carro, né? Então, um outro exemplo aí de estufa, né? Beleza? Bacana? Deu para pegar a ideia aí da estufa? Então lembra que a maior parte da energia absorvida lá dentro não consegue sair, por isso você tem esse acúmulo, né, de energia térmica. E galerinha, quando a gente fala de efeito estufa, olha só, o efeito estufa, ele é algo benéfico, é bacana, que bom, graças a Deus que existe, né, efeito estufa, porque se não existisse esse efeito estufa, a temperatura da Terra seria muito baixa, baixa o suficiente para não existir vida na Terra, né? Estima-se que por volta de menos 20 graus Celsius seria a temperatura da Terra caso não houvesse atmosfera que conseguisse, né, absorver parte da energia térmica proveniente do Sol, mantendo, né, a regulação da temperatura, né, no nosso planeta. Então, existem gases aqui na nossa atmosfera, né? Bom, são vários. Aí tem na imagem ali, né? Na imagem tem o próprio, meu Deus, dióxido de carbono e tem o metano ali, né? Mas além do dióxido de carbono, do metano, tem o óxido nitroso, tem o metano, né? Que são gases que vão ajudar nesse efeito estufa, tá? Então, quanto mais desses gases existirem ali na nossa atmosfera, mais vai esquentar a atmosfera, beleza? Por quê, Gani? Esses gases, eles conseguem absorver essa irradiação solar, tá? Então, na medida em que a irradiação incide sobre a Terra, eles absorvem. É como se eles estivessem confinando ali parte da energia solar. Eles não são transparentes para a energia, né, que vai ser refletida pela superfície da Terra, ou até serão absorvidos na medida em que a radiação direta do Sol incide sobre essa camada da atmosfera, beleza? Então, esses são os gases estufa, são responsáveis pela manutenção da temperatura, eles são importantes, só que, claro que em quantidade exagerada, né, em quantidade demasiada desses gases aí, esse efeito de absorver energia térmica pode ser, né, maléfico também, né? Pode fazer com que a temperatura média do nosso planeta se eleve demais, criando vários problemas climáticos que vocês já estudaram, principalmente com o professor de geografia, não é isso? Mas o princípio aqui é mesmo da estufa de planta. Sol emite radiação de alta frequência, atravessa a atmosfera. Parte dessa radiação é absorvida pelas nuvens, pelo ar atmosférico, né? E pela superfície do nosso planeta. Depois isso vai ser irradiado, mas isso vai ser irradiado numa frequência menor, né? Infravermelho de baixa frequência, provavelmente, que não conseguirá transpor, né, essa atmosfera, a nossa atmosfera, de tal maneira, né, que vai ser aprisionado de certa forma, parte dessa energia térmica absorvida, beleza? Agora, nem toda energia que chega do Sol vai ser absorvida, vai ser confinada aqui na nossa atmosfera, no nosso planeta, tá? Outra parte, ela vai conseguir sim atravessar e vai para o espaço afora, beleza? Até porque se a gente só absorvesse indefinidamente, galerinha, o que que ia acontecer? A temperatura do planeta Terra só ia aumentar. Então, na mesma medida em que a gente recebe energia solar, inclusive a gente emite, e parte dessa energia, sim, vai para o espaço sideral, beleza? De tal maneira que a gente consegue a manutenção da nossa energia. E outra, seria até interessante pensar no balanço energético da Terra, porque assim, na mesma medida em que a Terra absorve energia térmica, ela tem que emitir energia e radiação térmica para quê? Para evitar o aquecimento global, né? Então, se ele recebe tantos por cento de energia, 100% de energia térmica, né, proveniente do Sol, chegou na Terra, ele vai absorver 100%? Não, vai absorver uma parte e vai emitir depois, né? Essa quantidade absorvida e emitida devem ser em quantidades iguais para que não ocorra o aumento de temperatura, né? Ou para que não ocorra diminuição na temperatura. Então,
tem essa ideia aí do balanço energético que é relevante para a manutenção da temperatura na Terra, beleza? Tem um esquemazinho aí que mostra mais ou menos o que acontece, né, com a energia proveniente do Sol. Então, vem aquela energia solar, né, a radiação eletromagnética proveniente do Sol, chega a 100% da energia, né? 100% dessa energia parte absorvida, 19% absorvida pelo ar, pelas nuvens e coisa e tal, 51% absorvida pelo solo, pela superfície, né? Pela água, pelos oceanos. Você sabe que os oceanos são grandes controladores de temperatura também, por conta do alto calor específico da água, né? Então, não só o ar atmosférico, a nossa atmosfera, mas também os oceanos são importantes nesse sentido. E a outra parte, 30% da radiação proveniente do Sol, acaba sendo refletida de volta para o espaço sideral, beleza? E aí mostra que, inclusive, desses 51% absorvido pelos oceanos e pela superfície terrestre, 45% vai ser, né, refletido de volta, sendo que a atmosfera absorve, aliás, 51, desses 51%, 45% quando for refletido, vai ser absorvido pela atmosfera e outros 6% vai, né, para o espaço sideral. Então a gente tem aí a energia irradiada pelo Sol e a energia irradiada pelo solo e pelos oceanos. Show de bola? Gerando aí o conhecido balanço energético em termos de absorção e emissão de energia. Show de bola? Bom, galerinha, então lembra, o efeito estufa ele é bacana, ele é importante, né? É importante que tenha gás carbônico, é importante que tenha vapor de água, é importante que tenha metano, é importante que tenha dióxido de carbono, é importante que tenham gases estufas. O que não pode acontecer é que tenha em excesso. Aí você sabe, né? Existe aquela discussão sobre o agronegócio, porque o agronegócio acaba gerando uma grande quantidade de CH4, né? De metano na atmosfera, né? Por conta do arroto dos bovinos e coisa e tal, né? E aí aquele arroto gera uma quantidade de metano muito grande. E já tem, né, estudos que mostram essa curva de crescimento, né, da quantidade de metano disponível na atmosfera ao longo dos anos, assim como tem de dióxido de carbono, né? Tem curvas que mostram esse aumento e se acentua principalmente, galerinha, depois da Revolução Industrial. Então a gente percebe que depois de 1700, lá início de 1800, você percebe que essa curva, né, ela vai aumentando bastante, tá? Isso é fato, isso acontece e tem a ver com a industrialização, né? E também com o aumento da população no planeta Terra. Agora, tem um detalhe, tem uns gases que não foram citados aí, mas tem os CFCs, clorofluorcarbono, né? Que eles são responsáveis pelos buracos na camada de ozônio, né? Então, tem aí o CFC, né? E já foi feita a convenção, né? Meio que banindo o CFC, né? Qualquer coisa que emita CFC não deve se utilizar mais CFC, porque eles são grandes responsáveis pelos buracos na camada de ozônio, né? Porque quando a radiação ultravioleta incide sobre ele, consegue desmanchar essa molécula de CFC, né? E aí esse cloro ali que fica solto na atmosfera consegue degenerar, né, parte da camada de ozônio, criando um efeito cascata, e aí isso é bastante prejudicial pensando no sentido de que a camada de ozônio ela consegue bloquear mais de 90% do ultravioleta que chega do Sol, galerinha. O ultravioleta é uma onda importante para gente, mas em grandes quantidades ela é extremamente danosa para a saúde dos seres humanos. Então, é importante que a camada de ozônio esteja íntegra. Então, os CFCs eles foram proibidos aí o uso do CFC, que é bastante comum nos propelentes de desodorante, né? Porque são gases que têm uma alta compressibilidade, né, expansibilidade, e aí isso ajuda na propelência, é utilizado também em extintores, né, de incêndio, o pessoal utilizou bastante para refrigeração e ar-condicionado de geladeira, enfim. Hoje não se pode utilizar mais CFC, a gente utiliza de outros gases que não causam tantos danos à camada de ozônio como, né, pode causar o CFC. Bacana? Então é legal saber disso aí. Esse repertório cultural sobre geografia, física, química, tudo isso é importante para você, principalmente escrever redações no Enem, já pensou? E fazer, claro, as questões de ciências da natureza. Bacana? A mesma ideia de efeito estufa se aplica aí no aquecimento da água, né? Utilizando radiação solar, galerinha. Você tem uma parede de vidro transparente para radiação solar, mas é opaca para a radiação emitida
pelos objetos que estão lá dentro da estufazinha. É tipo uma mini estufa, vidro, embaixo você tem uma superfície escura, porque ela tem alta capacidade de absorver essa energia solar, né? Porque é preto, é negro, né? Escuro, então ele absorve essa energia solar, e aí quando ela emite radiação, é numa faixa de frequência menor do que a do Sol, que não consegue atravessar o vidro. Olha que coisa. Então, o vidro meio que bloqueia parte dessa radiação térmica, né, emitida pela superfície lá do aquecedor solar. E aí você tem os canos ali, né, que vão ser aquecidos. A água tá ali dentro, né, das serpentinas com os caninhos passando água. Vai aquecer a água, vai mandar essa água para um reservatório, né? E esse fluxo aí vai acontecendo, mantendo a água quente, utilizando a luz do sol. Basicamente, a mesma ideia da estufa. Bacana? Ah, e aqui, galerinha, tem também, né, falando sobre as câmeras termográficas, né? As câmeras termográficas nada mais são do que câmeras com lentes especiais capazes de enxergar não a luz visível, mas o infravermelho irradiado pelos corpos, né? E aí você vê que quanto mais quente tiver, mais vermelhinho fica, tá? A tela, tá? Então ela vai deixando o tom de ter um tom azul, esverdeado, e vai se tornando mais avermelhado, mais alaranjado, mais amarelado na medida em que o objeto está mais quente, se destaca em termos de radiação em relação aos outros, beleza? Então, se a gente colocar essa câmera termográfica, a gente vai ver, por exemplo, né, uma pessoa em evidência em relação aos outros objetos, porque a pessoa tem temperatura maior, geralmente maior do que dos outros objetos, e acaba irradiando termicamente mais, né? Eles utilizam isso na indústria também, tá? Então, por exemplo, o motor tá com problema, desgaste, que não era para acontecer, naquela região ali está tendo um grande aquecimento, ele consegue perceber, né, aqueles desgastes na estrutura ali do motor, né, devido ao mau funcionamento, ou até em circuitos elétricos com mau contato, né, aumenta a resistividade elétrica aumentada, aumenta perda de energia elétrica em forma de calor, e aí aumenta a temperatura daquela região, ele consegue perceber ali, né, que aquele circuito, né, mais complexo tem um defeito ali, uma forma de perceber, então, defeitos na indústria. Bacana? É possível utilizar exame parecido para encontrar células cancerígenas também, porque o mau funcionamento delas também acaba estando atrelado a uma temperatura maior, tá? Elas funcionando de forma não adequada, né, não saudável, sei lá qual é o termo que a biologia utiliza, acaba fazendo com que aquela região tenha uma temperatura assimétrica em relação às outras, beleza? Deixa eu ver se tem mais. E é isso, ó. Termografia aí, né? Sendo utilizada aí, é utilizada também para verificar vazamentos em paredes, né? Porque onde tem vazamento você consegue perceber uma temperatura menor, né? Enfim, por conta da água, alto calor específico, enfim. Então, é isso, galerinha. Bastante utilizado esse exame aí de termografia. Você sabe que existem também lentes, né? Lentes térmicas, né? As lentes termais, elas conseguem enxergar, inclusive no escuro, a irradiação térmica dos objetos. Então, no escuro, breu total, sem luz nenhuma, tu não conseguiria enxergar nada, porque a gente só enxerga por meio da luz. Se não chega a luz nos seus olhos, você não enxerga. Aí tu coloca essa lentezinha capaz de enxergar o quê? De enxergar a irradiação térmica. Tem até um relato. Vocês lembram do caso Lázaro? Caso Lázaro aqui no Goiás, em Brasília, né? Se destacou pra caramba porque ficou, sei lá, 20 dias foragido. Era um serial killer, né? Muito, 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 muito perverso, né? Fazia as maiores atrocidades com as famílias, né? Que ele acabou matando, enfim. A polícia se juntou, a polícia de Brasília, a polícia do Goiás se juntou aí, né? Inclusive Rotan, BOPE, a coisa toda, né? Se juntou para ir atrás do Lázaro, que ficou escondido no mato, né? Invadindo fazendas e chácaras e coisa e tal. Salvo o melhor juízo, até a Polícia Federal entrou nesse imbróglio aí. E no final das contas, um dos relatos dos policiais é que em um dia, na perseguição do Lázaro, eles receberam denúncia de que ele estava lá, tentou invadir uma casa e não conseguiu, se evadiu pelo mato, e aí a polícia levou cão farejador, né, lanterna e coisa e tal, e eles procurando e tal, e nada, e um dos policiais colocou uma lente termal, conseguiu ver uma pessoa em cima da árvore num dia à noite, escuro pra caramba, cheio de policial, Lázaro à solta, ninguém faria isso, né? Ficar escondidinho numa árvore de brincadeira, então desconfiou-se logo que fosse o Lázaro, e eles começaram a ir em direção a essa árvore, e
cada vez que eles colocavam a lente termal, né, eles percebiam que estava numa posição, que a pessoa estava numa posição diferente, então a pessoa provavelmente estava vendo aquela movimentação, até que em determinado momento, quando os policiais colocaram a lente de novo, não viram mais ninguém em cima da árvore e não conseguiram achar o Lázaro. Então, é utilizado também no meio militar, tá? Até os drones ali, né? Os drones quando vão fazer algum ataque aéreo, uma forma de fazer um ataque eficiente é perceber se ali existe, né? Se existem pessoas utilizando, né? As lentes termais, percebendo a irradiação térmica do ambiente, né? Se tiver uma irradiação relevante ali, provavelmente tem gente ali dentro e eles conseguem identificar as pessoas e fazer o ataque de forma mais precisa, beleza? Então, lembre-se disso, são vários exemplos de aplicação de condução, de convecção e de radiação. É muito conceitual isso. Vai cair no Enem com certeza, galerinha. Pode cair no país também. Então fique esperto, se liga, estuda para a prova. Um forte abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.